Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edgar Luna, mais uma vez com vocês, para a gente abordar mais um conteúdo de História dos Nonos Anos. Mas não esqueçam, quem não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative os sininhos e se quiser uma interação em tempo real, só é utilizar o Conecta Aí. Mas antes da gente começar, temos um convite para você, na verdade, o convite do Robertão da transmissão. Certo? Dia 21 de junho nós teremos o São João do EducaPE, então faça aquela selfie, de preferência, né, com aquele traje junino, né, aquela camisa quadriculada. E aí no dia 21 nós vamos ter uma surpresa para vocês. Então não esqueça, é o São João do EducaPE, é o São João do Robertão. Marca o Robertão da transmissão, marca também o Insta do EducaPE para vocês concorrerem à surpresa. Então vamos lá, se preparem que agora lá vem história. Bem, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, que são os regimes totalitários, não é? Para a gente entender essa ascensão, para entendermos como regimes de extrema-direita eles vão ascender na Europa no período entre guerras, a gente precisa voltar um pouco à nossa aula passada e até a anterior também, para a gente compreender em qual contexto, né, nós vamos ter a ascensão do fascismo. Então, primeiro, né, a Grande Depressão, que foi nosso conteúdo da aula passada, temos aí a imagem. Sim, quero até fazer uma correção, porque em uma das imagens da aula passada, eu falei que a fotografia, né, que eu mostrei, que eu falei que era de Monica Bourke-White, na verdade o nome é Margaret Bourke-White, certo? Então não tem nenhuma Mônica na minha vida não, viu? Foi apenas um lapso aí de memória, mas fazendo a correção agora para vocês, certo? E essa fotografia é da Dorothy, também foi uma das pioneiras do fotojornalismo, e essa de 1936, ela retrata, não é, justamente os efeitos da crise de 29, que vai perdurar durante anos, e é dentro desse abismo econômico e social que a Grande Depressão vai levar, que a gente compreende, não é, a crise do liberalismo, não é, tanto do liberalismo econômico quanto do liberalismo político, como também o crescimento dos partidos de esquerda. E é nesse momento, né, nesse crescimento dos partidos de esquerda, porque enquanto os países capitalistas estão arruinados, não é, com os efeitos da crise, a União Soviética, como nós falamos na aula retrasada, ela vai estar incólume, ela vai sair sem, ela não vai sentir os efeitos da crise, né, pelo fato de ter se fechado, né, dentro daquele processo revolucionário que nós já falamos. Então, enquanto a União Soviética vai ser um modelo de prosperidade, certo? Os países capitalistas, os cidadãos olham para os Estados Unidos, que se tornou um dos países mais poderosos do mundo, se não mais já nessa época, e vê os Estados Unidos em crise, olha para a Inglaterra, vê a Inglaterra quebrada, a França em crise, e olha a situação, no caso da Alemanha e da Itália, cada vez pior da sua população, e vê ali a União Soviética muito bem, obrigado. Então, os partidos de esquerda passam a ser uma referência, e isso vai causar um medo muito grande na elite. E é nesse momento que essa elite vai apoiar partidos que até então eram minoritários, né, tanto dentro da Itália como dentro da Alemanha, que são os dois principais exemplos de regimes totalitários, onde, dentro desse contexto, esses partidos vão crescer como sendo um instrumento para barrar a ascensão desses partidos de esquerda e evitar, né, uma possível revolução social, certo? Que esteve também prestes a acontecer, como foi o caso da Alemanha, né, o grupo Spartacus, liderado por Rosa Luxemburgo, esteve perto de fazer uma revolução social, uma revolução socialista, certo? Dentro da República de Weimar, onde foi barrado, né, justamente por essa elite, por essas forças que vão se organizar na extrema-direita, certo? Então, quando a gente fala em totalitarismo, tanto sendo de direita quanto sendo de esquerda, nós estamos falando de grupos extremistas, no caso do totalitarismo de direita, né, grupos de extrema-direita,
certo? No caso do totalitarismo de esquerda, como às vezes citado, né, o regime stalinista, então você vai ter grupo de extrema esquerda, certo? Lembrando que isso não é uma condição essencial do totalitarismo, ele por si só, porque você vai ter extrema direita independente do Estado ser totalitário ou não. Mas é somente a gente compreender a tendência política que nós vamos ter dentro dessa ascensão desses regimes. Então vamos lá. Mas o que foi o totalitarismo? Não é? O melhor conceito, não é, mais inteligível, né, mais palpável para a gente compreender o que foi o regime totalitário, eu vou explicar o porquê, né, e aí eu tenho uma predileção pelo pensamento de Hannah Arendt, né, que para mim é a maior pensadora política do século XX, onde ela vai dizer que o totalitarismo foi uma forma de governo e de dominação baseado na organização burocrática de massas, no terror e na ideologia. Então, a gente só compreende o regime totalitário, certo? Justamente a partir de um movimento de massa, né? Um movimento que vai arregimentar as massas, né? Então aí é que quando a gente fala, né? O efeito gado, né? Como está muito comum a gente falar hoje, é justamente nessa questão de você conseguir manobrar, né? determinados contingentes. No terror, porque vai ter a violência, né, como um instrumento de purificação e de consolidação do poder desses grupos, como também na ideologia. Então, eles vão seguir uma ideologia que comumente é contrário, né, a determinadas ideias e principalmente ao comunismo, certo? Embora, né, dentro desse revisionismo histórico que alguns pretendem fazer nos dias de hoje, inclusive imputando, né, a origem do socialismo a um Hitler, que é uma coisa assim totalmente equivocada, certo? Então tem nada a ver, embora o nome do partido nazista fosse Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas não tem nada a ver com o socialismo, e até numa entrevista de Hitler, né, ele até diz que o comunismo, ele roubou o socialismo dos alemães, que para ele era uma instituição primitiva, né, dos antigos germânicos, onde não se deveria opor à propriedade privada, enfim, não é aquela manobra, né, da história que é comum em regimes totalitários e está sendo também muito presente nos dias de hoje, certo? Então vamos lá. Também Hannah Arendt ela fala de um colapso moral do regime de governo, visto não só pela ótica dos criminosos, mas também do comportamento das pessoas comuns. É quando ela trabalha um conceito que nós chamamos de banalidade do mal. Que quando ela vai fazer a cobertura jornalística do julgamento de Eichmann, né, em Jerusalém, então ela esperava ver uma pessoa, né, extremamente horrenda, né, que pudesse colocar medo só no olhar, e na verdade era um homem franzino, né, já com uma certa idade, né, totalmente diferente do que se achava. Então, e ele era um funcionário, né, do partido nazista, né, do regime nazista, onde ele era responsável pela deportação de judeus, certo, da Áustria para os campos de concentração e depois vai agir, né, de uma forma mais total dentro do Estado nazista, né, de uma forma geral. Ou seja, o que ela fala dessa banalidade do mal é que a gente pensa numa estrutura de terror em que pessoas mais estão ali, e na verdade o perigo não está somente na questão institucional, mas nas pessoas que se deixam levar por cumprir ordens sem fazer uma análise crítica, certo, do que faz e do que fala. Então isso também cabe muito bem nos dias de hoje, para a gente pensar, muitas vezes, se a gente não reproduz essa violência institucional, né, sem uma reflexão, sem uma crítica mais apurada. Bem, e esse regime ele foi característico, como eu já falei a vocês, né, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, que marca a derrota do fascismo, né, e o nazismo, que vai ser vamos dizer assim, o exemplo que internacionalizou o fascismo, né? Talvez Mussolini não tivesse tido a repercussão, Mussolini que foi o iniciador, né, e até um norte para o Hitler, mas ele não teria se tornado uma grande onda, né, um grande fenômeno, se não fosse o Hitler, né, se não fosse o sucesso do Hitler na Alemanha. Bem, continuando, né, então vamos ver algumas características gerais
para a gente compreender alguns casos, os casos específicos, né? No caso, vamos ver apenas o caso italiano e o caso alemão, que são os mais emblemáticos, né, do regime. No caso de Stalin, né, nós vimos na aula sobre na crise de 29, né, nós pegamos aí um pedacinho falando sobre a Revolução Bolchevique, e ali nós falamos, né, o que tinha faltado. Então, a gente já abordou esse conteúdo. Então, hoje vamos ver especificamente o caso italiano, né, e o caso nazista, que são os totalitarismos de extrema-direita. Bem, então no slide eu tenho aí, né, o termo, né, a frase disciplina é poder, porque justamente a disciplina ela passa por uma das características fundamentais do Estado totalitário, certo? Onde nada, segundo a frase de Mussolini, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado, certo? Não está literalmente exatamente como ele falou, mas é nesse sentido. Ou seja, todo poder era do Estado para favorecer o engrandecimento da nação. Ou seja, para isso era necessário o que até Foucault, um grande pensador do século XX, ele vai chamar de docilização do povo, ou seja, a disciplinarização do povo nessa relação de poder, que ele vai dizer que é uma relação em que você tem um reconhecimento, né? Você vai ter quem tem o poder, que ela é assimétrica, ela não é igual, então você tem o grupo que tem o poder e aquele que aceita, que dá o aval a esse poder. Claro que isso não se dá apenas por acordo, mas também pelo uso do militarismo, pelo uso do terror e pelo uso das ideias. E dentre essas ideias nós temos o nacionalismo chauvinista, o nacionalismo exacerbado, que não é o nacionalismo de você torcer pela seleção e defender, mas é o nacionalismo extremo, no qual você prega a violência para se consolidar como um ser superior e uma nação superior. Certo? Então, parte daí. Tanto que o Hitler dizia Alemanha acima de tudo. Isso soa parecido, né, com algumas frases que a gente tem nos dias de hoje. Então, para você ver que alguns regimes, até em dias atuais, ela tem uma inspiração totalitária, embora não seja. A gente não pode confundir o totalitarismo histórico com regimes que têm características totalitárias e até autoritárias, né? Todo totalitarismo é autoritário, mas nem todo autoritarismo é totalitário. Bem, então militarismo, como eu falei a vocês, então, por exemplo, na Alemanha, desde a época de Bismarck, o militarismo ele era muito incentivado, tanto que ele dizia que o alemão ele nasce um soldado, certo? E ele se constrói no campo de batalha, né? Norberto Elias diz que tanto a Alemanha quanto a Itália, né, tem uma síndrome de inferioridade, né? Então, é claro que é a visão de Norberto Elias, mas que mostra, né, o quanto eles tiveram que lutar para reconquistar e até se consolidar como Estado-nação, né, tanto internamente quanto internacionalmente. E o controle total do Estado, daí vem o termo totalitarismo, né, e a frase de Mussolini que resume muito bem isso. Bem, também a violência, como eu já falei, a xenofobia, então a aversão ao estrangeiro, então é me colocando contra o estrangeiro e perseguindo o estrangeiro, que eu crio uma união, certo? Por isso que a uniformização, né, dentro do militarismo, né, isso é muito comum, e a uniformização da sociedade ela é fundamental para que você se diferencie do outro, tanto por essa uniformização, como também pelo conjunto de ideias no qual você diz que é um ser superior, certo? Então, quando o alemão se coloca como um ser superior, não é um conceito biológico, é um conceito político. Na visão dele, vão utilizar, obviamente, dizendo que havia uma superioridade biológica, mas no fundo era a forma de você fazer com que a sociedade reconheça o poder daquele grupo, reconheça o poder do povo germânico. Por isso que a Áustria, né, quando a gente vai ter a Anschluss, né, a anexação da Áustria, não vai haver uma resistência, né, porque ali você tinha um sentimento germânico, né, do pan-germanismo, do nacionalismo,
que ia além das fronteiras daqueles países, mas ia de uma memória histórica que os regimes totalitários eles vão buscar romanticamente, né, esse passado, né, enobrecedor, que no caso da Itália, eles vão buscar no Império Romano. Por isso que a estética fascista italiana, ela busca muito essa estética do Império Romano, da águia, do fascio, né, que é o machado com feixe, no qual a união, né, praticamente diz, a união faz a força, porque um graveto só ele é quebrável facilmente, mas quando você faz o feixe, então ali você tem um símbolo da união e você tem um símbolo da punição, né? Porque disciplina é poder. Então tem que punir aqueles que são os traidores, aqueles que assinaram o Tratado de Versalhes, aqueles que se colocam como oposição, porque no Estado totalitário você não tem a oposição como a gente entende numa democracia. Você tem inimigo. Então a ação contra o inimigo tem que ser violenta. Isso dentro das ideias, né, tanto de Mussolini quanto de Hitler e de outros regimes que foram semelhantes, certo? Então o racismo também vai ser uma característica muito presente nesses regimes. E também as características dos antes, né? Antidemocrático, antiliberal e anticomunista. Inclusive, vai haver uma tolerância, né, da expansão nazista, da expansão de Hitler, até um certo ponto, porque se lançou a ideia de Hitler ser justamente o único que podia barrar o avanço de Stalin, o único que podia barrar uma revolução socialista no restante da Europa ocidental. Então isso foi muito bem arquitetado, porque o uso da mídia, da época, da rádio, do cinema, o uso da propaganda vai ser muito intensa justamente para consolidar essas ideias totalitárias. Bem, qual foi o contexto? A gente vai fazer o resumo desse contexto, ou seja, esses regimes totalitários, eles surgem em um panorama de crise econômica, de crise política e social em países que foram atingidos diretamente ou indiretamente pela Primeira Guerra Mundial, certo? E também pela crise de 29, que é uma, vamos dizer assim, tá dentro desse contexto do entre guerras que marca, né, a ascensão desses regimes. E aí nós vamos ter os principais exemplos, a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, mas também vamos ter regimes com características totalitárias, né, em Portugal com Salazar, na Espanha com o General Franco, né, e aqui no Brasil nós vamos ter o Getúlio Vargas, principalmente no período do Estado Novo, né, representando essas características totalitárias. Certo? Que é também uma outra marca desses regimes, para a gente entender a diferença, normalmente são regimes de partido único, certo? Então, o Fascio, na Itália, né, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, no caso nazista, né, e em outras regiões também você vai ter esse mesmo segmento. Né? No Brasil é que você vai ter dois partidos, mas que depois o próprio Vargas vai se colocar contra um e depois contra o outro. Vamos lá, continuando. Então, vamos ver o caso italiano. Então, o fascismo italiano foi inaugurado, né, por Benito Mussolini. A Itália era uma monarquia parlamentar, certo? Governada por Vítor Emanuel III, mas era um país, né, que estava afundado. A Itália não teve os ganhos, né, mesmo mudando de lado na Primeira Guerra Mundial, não teve os ganhos que esperava. Então, foi um país que estava se afundando, né, em dívidas, em inflação, em desemprego. Então, nesse cenário de crise, a gente vai ter o crescimento da agitação social, das greves, das manifestações, as ideias socialistas crescendo entre os operários. Inclusive, tivemos a Semana Vermelha, que isso vai marcar justamente o medo que vai causar entre outros grupos, né, que temiam uma revolução social. Inclusive, o Mussolini, ele era do Partido Socialista, mas ele é expulso, certo? Até porque ele também não teria projeção política, né, no Partido Socialista que ele queria, então também a sua saída representava esse seu anseio, né, de projeção política. Então isso vai trazer um descrédito com os regimes liberais, né, o liberalismo após a Primeira Guerra, que vai ser vista como uma grande responsável, né,
pela matança e pelo sofrimento causado pela Primeira Guerra, como também pela crise econômica, certo? E, ou seja, a democracia ela entra em descrédito, né? Ela entra em baixa. Então, os regimes em que o Estado, inclusive nos Estados Unidos, né, a gente vai ter, né, com Franklin Delano Roosevelt, como nós vimos, né, uma maior intervenção do Estado. Então, você começa a ter um crescimento, né, da presença do Estado nas economias, né, desses países. Bem, então em 1919, né, então nasce o Fácil Combate, né, os Camintineri, né, os camisas negras, com o apoio da burguesia, né, contra o avanço do socialismo. Em 21, aí temos algumas datas emblemáticas, né? Em 21, Mussolini vai fundar o Partido Nacional Fascista, ou fascista, como queiram pronunciar. Em 1922, né, o grande golpe, né, a marcha sobre Roma, com 50 mil fascistas, para pressionar que o Mussolini ele fosse proclamado como primeiro-ministro. Né? Depois ele se autoproclama Duce, né, o chefe do Estado italiano, depois vai haver, né, a renúncia, né, do Vítor Emanuel III, até porque ele tinha medo de uma guerra civil, que a violência vai ser uma marca, como nós falamos. Então, a proibição da liberdade de imprensa, controle da educação, intervenção na economia, ou seja, formando aquilo que nós chamamos de Estado corporativista. O Estado também que vai saber manipular os vários grupos, porque ele vai dar também com a Carta del Lavoro, né, alguns benefícios aos trabalhadores, dizendo, se vocês não intervirem na vontade do Estado, vocês vão ter benefícios. Então, todos os grupos terão benefícios. Essa era a ideia que Mussolini queria passar na Itália e Hitler na Alemanha. No caso do nazismo, não é, a gente vai ter o Tratado de Versalhes como sendo uma questão muito importante para a gente entender que a humilhação alemã ela preparou a ascensão de Hitler, porque vai mergulhar a Alemanha numa profunda crise. Então, essa crise econômica alemã, né, durante a República de Weimar, isso vai fazer com que, em 1919, né, tenha uma organização dos grupos de direita para formar o Partido Nacional Socialista Alemão, né, o Partido Nazista, e a partir daí, mesmo sendo minoria, a partir do momento que a crise vai crescendo, a inflação absurda na Alemanha, nós vamos ter o cenário propício para um grande orador, um grande líder, que era o Hitler. Né? Essa visão de Hitler sanguinário é muito mais fácil a gente fazer hoje, né, pós-facto, mas na época ele era idolatrado e visto até como um redentor, um messias contra o socialismo. Então, ele foi 11 vezes capa da Times. Certo? Então, até nos outros países, ele tinha pessoas, líderes, que tinham uma certa, vamos dizer assim, uma certa defesa, né, da postura de Hitler em determinadas situações. Em 1923, tentou tomar o poder pela primeira vez, mas Hitler foi preso, onde ele vai escrever o Mein Kampf, onde vai ter os fundamentos do nazismo, certo? Com a superioridade ariana e o antissemitismo. Então, todo esse cenário vai fazer com que, em 1923, Hitler se torne chanceler, certo? Então, ele vai eliminar a oposição de esquerda, então ele chega pela via eleitoral como chanceler, mas ele, dentro do poder, ele vai fazendo, vai criando, né? Vai dando golpes, pequenos golpes para a sua ascensão em 1933, quando ele se torna o Führer e tem a formação do Terceiro Reich. Em 1934, morre o presidente Hindenburg, então Hitler se torna o ditador, então ele vai fortalecer o exército, o crescimento da indústria bélica, o expansionismo territorial, né, o famoso Lebensraum, então ele vai dizer, perdemos territórios, vamos atrás desse território, a perseguição sistemática aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, aos socialistas, e mulheres emancipadas eram colocadas em sanatórios. Certo? Até que em 1939 começa a Segunda Guerra dentro dessa expansão de Hitler. Então, cenas aí do horror causado por ele, como também, né, a frustração dele nos Jogos Olímpicos de 36, isso aí na próxima aula eu detalho um pouquinho. E, para a gente terminar, a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir. Então essa é a mensagem para a gente refletir sobre a aula de hoje. Valeu, pessoal, e até a próxima.